Muito bem, vamos começar a gravação e vamos começar aí. Tá aparecendo para vocês os exercícios, né, de concordância nominal. Beleza? Vamos lá. Primeira frase aí. Era meio-dia e meia no relógio da igreja. Certo ou errado? Errado, né? É meio, né? É meia? Ah? Quem falou meia? Não é meio-dia e meia? Tá. Por que é meia? Por ser metade da hora? Isso, por ser metade da hora. Porque se eu Tá. falo meio-dia e meio, é meio-dia mais metade do meio-dia, concorda comigo? Eu tô Uhum. falando meio-dia e meio, tá? Então aqui é hora. Era meio-dia e meia no relógio da igreja, porque meia está relacionado a horas, meia hora. Posso usar meia hora? Tranquilo. Meia maçã? Pode, é metade da maçã. Sempre que o meia se referir a metade, é igual aqui, ó. Não usei meio-dia. Dia não é masculino? Metade do dia. Ok? Nós. Agora entrou alguém. Mas nós, intuitivamente, sabemos que isso aqui quer dizer que é o quê? 12h30. Concorda comigo? Então, Sim. esse meia aqui é a hora, né? Está se relacionando com hora. Então, o correto era meio-dia e meia no relógio da igreja. Então, tá certo essa aqui. A sala será fechada, ó, a sala será fechada a partir do meio-dia e meia. Certo ou errado? Tá certo, né? Acabamos de ver isso aí, né? Sim. Todo mundo concorda? Sim. Sim, né? Está relacionado à hora. Minha meia estava meio suja, certo ou errado? Certo. Minha meia, Certo. minha meia, o objeto meia, tá? Sim. Aquele que você coloca no pé, Uhum. colocar o tênis. Minha meia, então meia aqui é substantivo, tá? Uhum. Estava meio Meio. suja, tá correto? Sim. Correto, porque se fosse meia suja, seria metade suja. É isso que ele quer dizer? Não, tá meio Não. sujo, tá um Um pouco sujo. pouco. Isso. Tá funcionando aqui como advérbio. Então tá correto. Beleza? Alguém ficou com dúvida? Não. Tranquilo, né? E é de baixo. Mariana ainda estava meio furiosa. Tá certo. Tá certo. Certo ou errado? Tá Tá certo. certo. Certo, porque se fosse meia furiosa, aí é uma Tá meia. metade. Isso, aí É é uma uma meia, meia triste. uma meia furiosa, né? É só lembrar do desenho da meia lá. Uhum. Ela estava um pouco furiosa. Advérbio, e advérbio não varia. Beleza? Então tá certo também. Ela estava meia irritada. Tá errado. Meia irritada é Tá uma errado. meia irritada, Tá né? errado. Ela estava meio irritada. Uhum. 6. Tá errado. É meio desconfiada. Tá Certo falso. ou errado? Tá errado. 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 Meia desconfiada, pensa num desenho da meia com a cara de desconfiada, assim, né? Não é o que ele quer dizer aqui. Quer dizer que está um pouco desconfiada, né? Certo? Vamos lá. Se esse meio aí não varia, né? Fica meio, a aluna estava meio desconfiada. Se eu utilizasse o bastante, como é que ficaria? A aluna estava Bastante. bastante desconfiada ou bastante desconfiada? Bastante. Bastante. Bastante no Bastante. singular, é advérbio, né? Eu posso usar vários tipos de advérbio. Por exemplo, o muito, ele funciona como um advérbio. Ela estava muito desconfiada. Você não fala ela estava muita desconfiada. Você não faz a concordância. Por que que com meia, né, quer fazer a concordância?
Não faz sentido. 7. As portas meio abertas deixavam ver o interior. E aí? O que vocês acham? Eu acho que tá certa. Certo, Porque né? é meio As portas estavam um aberto. pouco abertas, né? Um pouco aberto. Uhum. Meio abertas. Né? Dá um pouco de insegurança, porque tá no plural. E se fosse meias abertas, seriam meias furadas, né? Uhum. Então não faz sentido. 8. A porta está meia aberta. E aí? Certo ou errado? Eu coloquei errado, professor. Errado. Hã? É Errado. meio aberta. E se for meia aberta, eu já disse que é uma meia rasgada. É errado. É meio aberto. Tá certo. Gostava de usar roupas meios desbotadas. É meias desbotadas, porque é feminino, então tá errado. Mas meias desbotadas são meias Não. sem cores. Então Mas é ele tá meias Seria desbotadas. meio? Meio. Sem o S? Meio. Não, É sem meio. S. É, É aham. no Não singular. varia. Tá errado. Meio desbotadas. Isso aí. Tá certo? Tá certo aí. Oxe, meu Deus do céu, eu dormi. No caso, tá errada. Não, a frase Meio. está errada. Aham, mas é O correto é colocar meio. meio. Isso. Ah, é meio. Isso, é no Meio. Eu singular. coloquei errada a frase. Mas... Beleza? Tá. Tranquilo? Uhum. Tá, vamos lá, na 10. É a 10, né? É a 10. Os Isso. fins. O que vocês acham? Sim, Os Tá fins certo. justificam os meios. Tá Tá certo. certo. sim, tá certo. Tá certo, porque aí ele é um substantivo, né? Concordo. Ó, inclusive tem um artigo antes dele aqui, ó, tá vendo? Uhum. Olha a importância do artigo aqui, né? Tem um artigo antes dele. Então aqui ele é Uhum. substantivo. Se ele é substantivo, ele varia, né? E se eu estou falando os meios, tem que ser no plural. Eu não posso falar os meio, né? Você Uhum. não pode falar isso. Então, a 10 está errada. Professor, no Certo? caso, Correto. Desculpa. A Tá 10 certo. está correta. 11. Maria saiu meio decepcionada. Tá Perfeito, né? tá certo. Correto. Se fosse meia decepcionada, é uma meia chorando lá, né? Porque tá triste, tá decepcionada. Beleza? 12. O meu horário de saída é meio-dia e Meio. meia. Você já sabe. Meia, tá errado. Correto, é meio-dia e meia. Então tá errado. É meia? Meia, porque é de hora. Meia hora. Hum. Tá? Meia hora. Sempre que o meio se referir à metade, você fala meio laranja? Não, você fala meia laranja. Porque você fala metade da laranja. Ah, me dá meia melancia. Beleza? Você não vai chegar lá e falar, me dá meio melancia. Entendi. O meia, quando é metade, ele faz a concordância. Tá? Uhum. Beleza? Beleza. 13. A garota parece meio confusa. Beleza? Tá certo. Verdadeiro. Se colocasse meia confusa, é uma meia que está perdida. Né? 14. Comemos meia pizza durante o rodízio. Opa, Tá aqui é certo. metade. Aqui é metade. Tá certo. Se é Certo. metade, É tem que meia. fazer concordância. Meia pizza durante o rodízio. Tá certo. 15. Aquela garota é meia inocente ainda. Errado. Errado. Né? É Meia meia. inocente é uma meia que ainda não se Uhum. desenvolveu. 16. Nunca tolerou as meias verdades. Tá certo. Tá certo? Porque meia Não, aqui é a 15, substantivo, você né? colocou o quê? Sim. É Hã? meio, né? Meio inocente? Não, vamos lá. Da pizza, tá Não, certo. da pizza É tá meia certo. pizza. 15. Isso. A 15 Meia é inocente, tá errado. Né? errado. Ela é uma. É meio. Aquela garota é meio Sim. inocente. Né? Tá errado. Não é meia, não. É meio. Meia inocente é uma meia que pequenininha. Alice entrou meio tonta na sala de cirurgia. Tá certo.
Tá certo, né? A pegadinha é falar meia tonta. Meia tonta é uma meia que... Ah, mas é a 16. Calma, eu tô na 16. Eu tô atrasada. A porque 16 essa está certo. É meias verdades. a 16 tá certo, porque é meias no plural, porque é um substantivo aqui, né? Substantivo. Ó, o artigo antes aqui, ó. As meias, é artigo. Beleza? Alice entrou meio tonta na sala de cirurgia. Tá certo, né? Uhum. Beleza? Beleza. Vamos para a próxima. Aqui. Uhum. Kit e kits. E aí? O que vocês marcaram? Nós já estamos quites. Tá Hã? certo. Coloquei verdadeiro. Certo. A primeira tá certa? Tá. Sim, quem é que. Porque o kit e o kits aqui, eles variam, né? Eles concordam Sim, com o sujeito aqui, sim. né? Aí é Quem nós. está kits, né? Nós. Nós. Então, nós estamos quites, no plural. Nós, plural, kits, plural. Fiquei quites Tá errado. com o Tá serviço errado. militar. Tá errado. Quem que Tem que ficou? Eu, primeira pessoa do singular. Então, isso aqui tem que estar no singular para Uhum. começo de conversa, né? Então, isso aqui tem que estar no singular. Não pode estar em outra situação. Eles estão kit com os credores. Errado. Errado. Eles Kit. estão quites. Uhum. Faltou um S aqui depois, né? Faltou um S. Tinha que ter um S aqui. Estou quite com meus credores. Tá certo. Tá certo. Tá? Tá Tá certo. certo. Eu estou quite, né? Jean está quite com o serviço militar. Também tá certo. Tá certo. Ó o bastante e os bastantes. Aí, Nossa, né? que tem certo. muito. Tá? Tem muito. E agora? É Nossa, agora. Ah, Esse aqui pega, né? Que vocês têm medo aí do bastante. E o primeiro aí? o primeiro, para mim, eu entendi que é. tá certo. Tá certo? Muito Não. quente. Essa certa? Vamos lá. Não. Os dias estão muito Bastante quentes. Os dias estão muito quentes. Porque é contado, é os dias. Então, para mim, eu coloquei errado. Porque é quantidade Mas de dias. quente não é. Não, gente, calma aí. Não Não. seria bastante Intensidade. Que tá Quente muito não quente. é. Isso, é de intensidade. Ah, é intensidade, então é singular. Intensidade, não é quantidade de dias. É a intensidade que está quente. Entendi. Então aí é advérbio. Então não Então tá varia certo. bastante, tá certo. Tá certo. Existem muitas pessoas desempregadas. Aí é Né? Agora é o quantidade. número de Sim. pessoas, né? Ah, Aí então vai é pro plural. certo. Tá certo. Uhum, Não havia provas bastantes para condenar o réu. tá E aí? certo. Tá Ideia de certo. quantidade. Não havia provas suficientes. Uhum, Então, tá correto. 26. A bibliotecária reservou muitos livros, suficientes livros, Certo também. enciclopédias raras, né? Quantidade também, né? uhum, Tá certo? tá certo. Até aqui, tudo bem? 23 certo, 24 certo, 25 certo, 26 certo. Ok. 27. Havia muitas pessoas na festa. Bastante. Quantidade, isso, bastantes, exatamente. 28. O atleta tinha muitas possibilidades, ó. Tá certo. Tá certo. Agora vamos ver a 29. Tá falta. Alguns adolescentes apresentam bastante problemas. Tá certo. E aí? O que vocês E acham? problemas não é A intensidade. intensidade? Eu A acho que intensidade do problema errado. é um problema assim, tipo, muito Não, acho ruim. que tá errado. É bastante Não, problema. significa que ele tem muito problema. Muitos. Se você Tadinho. coloca muitos, tem que ser bastantes, Uhum. né? Ah, Então o erro aqui é porque está no singular, concorda comigo? Plural. Sim. Era para Era estar no plural, exatamente. Né? Não é errei. nem que
Eu tô com Não é vontade. nem que, tipo, fez o inverso aí, né? Que um pouco que a gente não está acostumada a fazer, né? A gente costuma mais achar o erro, né? E não esse tipo de erro aí, porque aí tá um erro assim, tipo, ele deveria ir para o plural. Normalmente os exercícios ele tá no plural onde não devia, né? Uhum. Não sei se vocês já perceberam isso, a maioria é assim, mas tá errado, tinha que ser muito. A candidata expôs argumentos bastante para ser transferida. E aí? É certo. Porque agora é intensidade, os argumentos são intensidade, tá certo? Tem que estar no plural. Ah, muito bem, né? Plural. Tem que estar no Então, plural. Porque tá concordando com argumentos, não é? Ó, mas é só você trocar por muito. Eu já estou dizendo o macete. Troca por muito. Alguns adolescentes apresentam muitos problemas. Se é muitos, é bastantes. A candidata expôs argumentos, expôs muitos argumentos. Às vezes não vai dar na ordem direta, né? Sim. Fica Mas ele estranho. colocar suficientes? Não, Ah, suficiente, mas não dá, né? Dá também. dá também. Para ser transferido. Argumentos Suficientes. A candidata expôs argumentos suficientes para ser transferida. Tá certinho. Tá certinho, exatamente. Melhor do que muito. Tudo bem, não tem problema. Eu também gosto de usar o suficiente de vez em quando. Mas deu um branco, né? Ah, esqueci tudo. Meu Deus, bate com a cabeça, não tô lembrando. Tenta trocar pelo muito, que é um parecido, que tem hora que ele se comporta como advérbio, tem hora que ele se comporta como um pronome indefinido. Então, é tranquilo de usar aí, beleza? Então, a gente tá em qual? 31. Agora é 31. Os turistas foram diretamente para o hotel, porque estavam muito cansados. Ninguém Tá fala, errado. estavam Errado, muito tem cansados. Errado. Intensidade. Sim. 32. Vamos lá. Falem aí, o que é o 32? Empreenderam bastantes esforços Tá para a certo. implantação do projeto. Tá. Agora, esforços... A intensidade tem que ser Tá, bastante não, tá certo. singular, né? Troca por muito. Troca por muito. Muitos. Empreenderam-se muitos esforços. Se é muitos esforços, Tá certo. Certo. Bastantes. bastantes esforços. 33. Ela proferia muitas injúrias. É que está invertido, Tá certo também. né? É que ninguém fala, ela proferiu injúrias muitas. E estaria correto, mas é que a gente não usa assim, né? Mas eles invertem justamente para confundir sua cabeça. Mas você pode fazer na ordem direta. Ela proferia bastantes injúrias. Ela proferia muitas injúrias. Então tá certo. Sim. 34. Muitos anos depois, pronto, já dei a resposta, né? Bastantes. Tá certo. Já dei a resposta. 35. Na sala havia muitos candidatos aguardando, Tá errado. É errado. né? Tinha que ir para o plural, porque na sala havia. Ó, se eu falo assim, na sala havia muito candidatos aguardando, errado. Na sala havia suficiente candidatos aguardando? Não, na sala havia suficientes candidatos aguardando. Na sala havia muitos candidatos aguardando. Tá vendo? Você usou outra palavra, fica claro o erro. Tá? 36, 37, 38 e 39. Vamos lá. E aí? 36 tá errado. É errado, porque é bastantes meninas, então tem que ser plural, né? Seria Porque muito. se você fala muitas meninas, né? A gente não fala muitas meninas, Sim. então seria o quê? Bastantes. Bastantes. É que não tem o bastante no feminino. Você não vai falar bastantas meninas, né? Você não vai fazer essa concordância, mas a concordância do plural você vai fazer.
Beleza? Beleza. 37. Quando vou à feira, aos sábados, compro muitas frutas, Tá Tá certo. certo. especialmente as da época. Tá certo? Tá Né? certo. Dias mais tardes, pareceram-nos muito verdadeiras aquelas informações. Tá vendo quando Errado. eu coloco muitos, ó? Dias mais tarde, pareceram-nos muitas verdadeiras aquelas informações. Ficou estranho, não ficou? Ficou, Sim. tá errado. Então tá errado. 38, errado. Né? Tá vendo quando você troca, dá certinho, né? Continua Uhum. aparecendo aí para vocês, né? Sim. Continua. Tá, 39. Muitas verdades, disse aquele Tá rapaz. certo. Então já dei a resposta. Qual é a resposta? Tá certo. Tá certo. Viu? Por isso tem que fazer questões, né? Porque aí você fica fera. A gente Nossa, pega a prática. Você pega a prática, exatamente. Essa é a ideia, né? Jesus Cristo. Pegar a prática. E aí, o que é a 40 e a 41? 40. São bastantes Verdadeiro. São muitas as reclamações, né? verdadeiras. Sim. São muitas as reclamações. Tá certo. Qual que é o gabarito? Certo. Bastantes. Uhum. Tá. Por hoje já chega, pois estamos muito cansadas. Então tá verdadeiro. Verdadeiro, né? Ó, Uhum. dá certo, não dá? Por Sim. hoje já chega. Se eu falo estamos muitas cansadas, fica até estranho, né? Uhum. Não dá nem, fica esquisito, Não. né? Uhum. Beleza? Uhum. Vamos lá, 42. Tá certo. Perdemos muitas chances, Chances. Tá certo. Certo. certo? Todas queriam aproveitar os preços, muitos convidativos. É muitos Não, convidativos eu estou isso? falando a frase, vocês muito- analisam. Todos É queriam muito aproveitar os convidativo. preços, Muito convidativo. muito convidativos. Muito. É muito. Muito. Então, Certo. tá certo. Tá certo. 44. Os alunos possuem muito recursos para a viagem. Muitos. 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 Tá errado. Exatamente. Tá Errado. Uhum. 45. Apesar da superpopulação do alojamento, haviam acomodações, muitas, para os homens. Muito para os homens. E aí? Acomodações é lugar, então Ó, seria vou ler de uma forma diferente. Hum. Apesar da superpopulação do alojamento, havia muitas acomodações para os homens. Tá certo. certo. Tá? Tá certo. Vamos? Tá certo? Você vê quando você muda, tá vendo a pegadinha de mudar de Você lugar? Ó, descobriu vou muito. ler de novo. Apesar da superpopulação do alojamento, havia muitas acomodações para os homens. homens. Tá certo. Tá certo. Tá certo? Mas se você ler na forma direta, você acha que tá estranho, porque você vai ler assim. Uhum. Apesar da superpopulação do alojamento, havia acomodações, muitas, para os homens. Mas Sim. quando der esse problema, troca por suficiente, ó. Apesar da superpopulação do alojamento, havia acomodações suficientes para os homens. Uhum. Tá vendo que mudou, flexionou, né? 46 está aparecendo aqui, tá? Vou colocar ele ali para cima. Tá, 46. E aí? Nós lhe 46 fizemos verdadeira. Muitas perguntas. Muitas perguntas. muitas perguntas. Deixou E isso os muito deixou muitos irritados. Muito. muito. Muito, Tá né? certa. Isso, aqui se Acertou. matou 2 Tá coelhos certo. com uma cajadada só, né? Tá, só um pouquinho, para quem não fez aí, pode ir fazendo a 47, eu vou só fazer uma pausinha pequena aqui, tá? Só Vai dar um recreio, tá bom.
Bom, vamos lá. Anexo incluso. 47. Anexa ao requerimento segue a documentação solicitada. E aí? O que vocês colocaram? Coloquei que tá certo. Tem alguém me ouvindo? Certo. Certo? Todo Será mundo que, colocou será certo? que eles não foram no banheiro? Eu fiquei. Ah, tá. Pode falar. Eu coloquei certo também. Certo também, né? Porque quem é que está sendo anexa? A A documentação. documentação. Qual é a regra? Se o anexo não tiver o em, porque ela só vai ficar invariável Se quando tiver tiver em anexo. Aí só existe em anexo. Agora, aqui o anexo está sozinho. Se está sozinho, tem que concordar. Quem é que está indo anexo? A documentação. Documentação. Por isso que fica anexa. Certo? E essa da inclusa aí, ó. Eu acho que tá errado. eu também. Vai inclusa ao inquérito minha fotografia. O que está indo incluso? O inquérito ou a fotografia? A fotografia. Então É tá a fotografia, certo. então vai inclusa ao inquérito minha fotografia. É inclusa mesmo? Inclusa, porque quem está indo inclusa é a fotografia. Que é mais feminino, né? Uhum. 49. Elas mesmas. Aqui eu até dava para fazer uma questão com mesma, né? Mas dá E certo. lá na frente. Elas mesmas providenciaram os atestados, que enviaram anexos às procurações. Tá Eu certo. acho que Foi anexo. foi anexas, né? Tá. Primeira pergunta: quem é que está indo anexo? Os atestados. Os atestados. E se o atestado é masculino, Ah, é Tem que verdade. estar no masculino e Tá no masculino. tem que estar no masculino, não é? certo. Uhum. Sim ou não? Sim. Sim. Então, 50. Vai anexo à declaração pedida por seu setor. Agora tá errado. Tá errado. Agora está Tem que errado. ser Por anexo. quê? Vai anexo à declaração? Vai Como anexar. assim? Se declaração. Porque quem é que está indo anexo aí? Não é a É declaração? A declaração. Feminino. Então tem que ser vai anexa à declaração. Tá? Seguem anexas aos currículos as cópias dos documentos. Errado. É Hã? errado. É errado, porque seria Segue- anexos aos currículos. Ou não? Mas quem tá Anexo indo ao- anexo Vamos não é o- pensar, quem é que está É a indo cópia, né? anexo? São as documento. cópias. Cópias As dos documentos. cópias. Se são as cópias, Tá certo. Anexos. anexas. Certo. 52. Já vieram anexos aos processos as cópias dos documentos. Tá errado. Errado. As cópias dos documentos já vieram anexas ao processo, aos processos. Então, na 52 está errado, né? Aham. Todo mundo achou esse erro aí da 52? Uhum. Sim. Né? 53 e 54. A 53 está certo. A É a lista, a lista de ofertas vai anexa. Quem é que está aí na anexa? A lista. A lista. Tá certo? Seguem anexas as faturas. Quem é que está aí em anexo? Faturas. Tá certo. Incluso estão meus processos. E aí? Certo ou errado? Tá Tá certo. certo. Errado. Por que É meus errado? processos. Quem que está indo incluso? Os Meus Processos tem que estar processos. no plural. Processos está no plural. Então, Ah, tá. Isso fica inclusos. inclusos. Sim. Inclusos estão meus processos. 56. Peraí. Jesus. Peraí. 56. Vai. Hã? Os Pode ir. juros estão inclusos nas prestações. Quem é que está incluso? O Os juro. juros. Juros. Tá Né? certo. Tá certo. Certo. 57.
seguem anexo os documentos. Quem é que está indo em anexo? Os documentos. Documentos. Então, Então, seguem tem que colocar S. anexos. Isso, está errado, é 57. E a 58? Tá certo. Anexo ao Não. Tá? estarão as fotos. É para 58. ser anexa, não é? Anexo ao Anexo. documento, Estão anexo as fotos. ao documento estarão as fotos 3x4. Então, as fotos As fotos 3x4 São anexas. que estarão estão anexas. 58 está errado. 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 Muito bem. É isso aí. Qual que é a próxima agora? E seria 59. anexas. 59. Anexas. Tá. São fotos, as fotos anexas. Aham. Tá? 59. Envio-lhe anexos os processos solicitados. E aí? Tá certo. Tá certo? Certo? Sim. Certo. É os processos. Quem é que está indo em anexo, né? Os processos. Os processos, né? Beleza. Seguem inclusa as faturas do empréstimo. Quem é que está sendo inclusa? As faturas. Faturas. As declarações devem seguir anexas ao processo. Quem é que deve seguir anexas? As declarações. Declarações. Certo. Tá certo também. Beleza? Certo. Leso e lesa. Esse eu quero ver quem é ser. Eu tô lesada. Hã? Lesada. Você foi lesada? Oxi. Por quê? Ó, porque lesa, aí no caso, ó, cometeu um crime de lesa majestade, aí no caso eu tô me referindo lesa ela, a majestade, tá certo? Nunca ouvi esse termo. Nunca ouviu? Eu já ouvi lesa pátria. Então, acho que lesa pátria tá de certo. lesa pátria, né? Aham. E minha mãe me chama de lesa. Aí vem de lesado, não é? Por Deve isso. Será que tem a ver a mesma... Na verdade, tá. Qual é a classe gramatical? Primeira pergunta que você tem que se fazer é qual é a classe gramatical de lesa? Tá. Ou pelo menos o significado. Vai. O que é o significado de lesa? Se não tiver nem a curiosidade de perguntar. Olha, É o significado. Hã? Ai, você falou, Jéssica? Ó, mas vamos pensar na frase que a... lesa pátria, você E o tá... que significa lesa pátria? O que vem à sua cabeça? Lesa pátria. Eu entendo que é uma coisa assim, fidedigna, que é uma coisa própria, originária da pátria. Não, Meu você tá Deus. prejudicando Quem o mais? país. Ah, Não é que você tá cometendo alguma coisa que tá prejudicando. que está prejudicando, exatamente. Que está Eu não conseguia. enganando, que Isso. está burlando, que está fraudando. Você Bom, tá cometendo um crime contra... um crime. Tá. Exatamente, tá? Mas lesa é um adjetivo. E o adjetivo concorda com o seu substantivo, não concorda? Então vamos lá. Cometeu um crime de lesa majestade, certo ou errado? Tá certo, que é a majestade. Certo, então. Como que você fala? Você fala ô majestade? Não, Não, a majestade. Porque, ó, toda vez que você tiver em dúvida do gênero de uma palavra, coloca um artigo. Coloca um artigo. Eu não sei se majestade é masculino ou feminino, e nem tem obrigação de decorar. Basta você pegar e fazer o quê? Colocar um artigo. Você acaba de descobrir que lesa, ou majestade, é feminino. Então vai ficar lesa majestade. sim. E leso, patriotismo? Tá concordando também. Que é o concordando. patriotismo. É o patriotismo. Lesa pátria? Tá concordando. Leso, patriotismo? Tá Tá certo. concordando. Né? Foi Lesa acusado justiça de crime também. de lesa justiça, de burlar a justiça. Uhum. Certo Tá também. certo. Beleza? Certo. Tudo certo. Tudo certo. Mas esse aqui cai com pouca frequência, tá? Por isso que tem pouquinhos aí. Quase não cai. Beleza?
mas é importante você saber, né? Você vê, muitos de Sim. vocês nem conheciam esse adjetivo. Então, Eu só conheci, o eu lesa só tinha pátria, escutado assim, Lesa que é o que a Pátria. gente Uhum. mais escuta mesmo, né? E esse aí do tal qual, tal quais, Deve que concordar também, né? Esse eu não fiz, mas por favor. não fizeram? Por quê? Nem Não. pesquisaram? Não, eu pulei lá pra frente. Hã? Eu pulei lá pra frente. Tá, mas esse aí deve concordar também, eu acho. O filho é tal qual o pai. Eu Tá acho Tá. que tá certo. certo. Tá certo. Você acha que tá certo, errado? Tá certo. Acho que tá certo. Tá certo, porque o pai é masculino e é singular, é só um. É. Eu acho. Não sei. Ah, não. Não, tudo bem, eu tô vendo até onde vocês vão aí. E tô vendo realmente que vocês não pesquisaram. Não. Ó, o tal qual, ele é problemático, tá? Hum. Por que que ele é Ah, problemático? O tal concorda com o anterior e o qual concorda com o posterior. Deus. É assim que é a concordância do tal qual, tá? Meu O Deus. tal vai concordar com o filho e o qual com, Ah, entendi. tá? Então o filho é tal E qual o qual pai, pai? tá Ah, tá certo. certo? Olha Ah, a frase de baixo. O filho é é tal tal quais os dos pais. pais. Então, Tá os certo pais também. concordou com os pais e o tal concordou com o filho. Então, agora Não. que vocês sabem disso, Uhum. fazem aí a 69, a 70 e a gente já corrige. Tá. A 69 tá certa. Concordou. A 70 também. Lu, para de dar resposta. Caga. É, 71 tá errado. Falando nisso, a Tainara sumiu, né? Tá. Uhum. Essa menina tá bom. Tá certa. Tá certo. Tá errado. Terminei. Eu errei só 3 mesmo. Terminei. Errado 3 questões. Professor, aproveitando o intervalo, deixa eu perguntar para o senhor rapidinho, que surgiu uma dúvida, pode? Olha. Se eu Ó, souber responder. não, você sabe. Eu faço muito requerimento de férias. Então, hoje me surgiu uma dúvida na minha cabeça, depois que está fazendo essa concordância verbal. Se eu falar assim, ó, gozo de férias, requerimento de gozo de férias, ok. Aham. Agora, se, por exemplo, ele vai gozar somente 15, eles serão gozados ou será gozada, ou serão gozadas, ou será gozados os 15 dias de férias? É porque aí faria concordância com dia, né? Dia masculino. Então, é gozado. Então, a serem gozados os 15 dias de férias, é isso? Como é que é? Ser gozados? Eu acredito que teria que ser serão também. Mas eu posso pesquisar e te dar uma olhada. Assim, a grosso modo, eu falaria assim, né? O servidor, por exemplo, você pode ter várias formas de escrever, né? Mas o Uhum. servidor gozará 15 dias de férias, né? Tá certo. Ou serão gozados 15 dias de férias. É uma outra construção, né? Mas aí, se eu colocar o artigo, a serem gozadas somente 15 dias, tá errada a frase? Não, A porque aí você está serem fazendo a gozadas. concordância com férias também, né? É por isso que eu estou falando para você, eu vou pesquisar, tá? Tá. Se eu Para ver ver, para mim certinho. para ver se tem a possibilidade dessa dupla concordância, tá? Uhum. Tá. Fazendo um favor, professor. Porque Uhum. se eu fiz errado a minha vida inteira requerimento, lascou, né? Não, mas eu dou uma pesquisada aí, Então, tá? tá bom. Exato.
Yurik. Oi. Ah, tá. Já terminamos, acho que todo mundo. Ah, Já pode ir. então bora. Bora. O filho é tal qual o pai, tá certo. Tal do filho, qual do pai. O filho é tal, certo. Quais os pais? Certo. 69. Os filhos são tais. Mas Beleza. qual o pai? Qual o pai? Certo. 70. Os filhos são tais. Quais os pais? Então, vejam, ó, certo. foram 4 construções possíveis. O filho é tal qual o pai, o filho é tal quais os pais, os filhos são tais qual o pai, os Nossa. filhos são tais quais os pais. Tá vendo? Que horror. Sim. Todos os tipos possíveis de concordância. Uhum. Os garotos eram tal. Opa! É errado. Era pra ser tais. Os garotos eram tais. Tais. Qual? O avô tá certo, né? Tá É. certo. Meio certo, meio errado. Hã? Nada, não. Ah, isso. Um tá É. certo, outro tá errado, mas aí no fim Tá acaba errado. errado. Tá errado. 72. A menina é tal, beleza. Qual a mãe? Tá Beleza. certo. 73. Essas meninas são tais, qual a mãe? Tá certo. São tais, meninas tais, beleza. Mãe qual? Beleza. Tá certo. Essa menina é tais quais Tá as errado. outras. Tá Errado. Essa menina é Essa menina tal quais as outras. as outras. Essas meninas são tais, tá certo? Quais as mães? Tá Certo. certo. Não sei nem se tá aparecendo. Tá aparecendo? Ah, tá. Tá. Proibido, permitido, necessário. Esse aqui vocês não podiam errar, né? Porque esse aqui vocês têm por obrigação saber. Fizeram? Não. Então vai. 1 minutinho Tá. aí para fazer. Vamos lá. Nossa. Vai. Senão vocês não fazem. Eu dei um dia, vocês não fizeram? Calma. Ah, mas você deu Olha, esse você mandou eu vou 10 fazer na voz páginas. passiva. Eu fiz Não, mas vamos, esse aí nós vamos até o fim, que eu tô. Calma aí. aí. Não, são quantas? Não sei se a gente vai até o fim. São quantas no É total? um monte. 157. Ah, não. Nós estamos na página 5? Talvez a gente pare aqui. Vamos fazer até o 100, né? 161. 161. Dá para fazer até o 100. É porque tem uma outra já de concordância. Concordância são 2. Eu passei. Vamos lá. 76. A paciência
é necessária em muitos casos. Eu Bom, coloquei que tá certo. Por que tá certo? Por conta do artigo lá, ó, antes da Sim. paciência, ó, Esse artigo sempre. né? Sim. Isso. Agora, paciência é necessário. Por que é Tá necessário? Porque não tem o artigo Tem o aqui, artigo. ó. Sim. Uhum. Aham. Eu lembrei É? disso. Lembrei também disso. Beleza. O é necessário a sua presença aqui, certo ou errado? Coloquei errado. Por que está errado? Porque está escrito a sua presença. Uhum. Tá vendo o artigo aí? Sim. Então é necessária a sua presença. Beleza? Nesse recinto é permitida a permanência apenas dos permanência. funcionários. Tá certo. Tá certo. Certo? 80. É proibido a entrada de pessoas estranhas, né? Tá errado. Tá Você vê errado. muito Tem um isso em artigo, é placa, né? proibido. É proibido a entrada de pessoas. Não, erro. Você pode entrar, porque se a pessoa te perguntar, você não leu a palavra, mas tá errado. Porque o correto é proibida Tá. a entrada de pessoas sem crachá. Né? Sim. Errado. 81. É proibido entrada. Aí, beleza. Aí tá Sim, tá certo. certo. Né? Uhum. Aí você tem que. Aí você não pode entrar mesmo, não, porque senão dá problema. Tá? Por que essa tá certa, professor? Hã? Por que essa tá certa? Não Qual? tem um artigo. Porque não tem um artigo para concordar. Ah, o artigo Proibido aqui. entrada. Na de cima é Quem proibida tá a perguntando? entrada. Então, se eu colocar um artigo, é feminino. Se eu tirar o artigo, é masculino. Não é que o artigo é feminino, depende do artigo que você colocar. Ó. Por exemplo, aqui, paciência. Só dá para colocar porque você não vai falar o paciência, né? Entendi. Mas, e também se você coloca o, né, o curso é necessário. Então já vai estar no plural, já vai estar no masculino, a incidência de erro é menor. Né? Mas o que você tem que tomar cuidado, na maioria dos casos, são com os artigos femininos mesmo, né? Ó, a paciência é necessária. Agora, se eu falasse, as paciências são necessárias. Tá? Entendi. Agora, paciência está sem o artigo. É necessário a sua presença. Olha o artigo aqui, está invertido. Vamos ler ao contrário. A sua presença aqui é necessária. Tá? A permanência apenas Tá certo. dos funcionários nesse recinto é permitida. O que é permitida? A permanência. Está aqui, ó. 80. É proibido a entrada. Ó, o A aqui, ó. Só que agora na 81 não. É proibido a entrada. Isso. Tá. É Tem o proibido. artigo. Tá errado. 82. Entrada é permitido. Mas a permanência é proibida. E aí, essa ficou legal, hein? Tá certo. Não tá? Essa ficou top. Porque E se aí? fosse a entrada, eu acho que daí seria permitido. É, Tá certo. mas e aí o proibida concorda com a permanência. Permanência. Tá certo? Então, certo, né? Sim, tá certo. É isso aí. Sim. Né? Permitido, aqui não tem artigo, e na permanência tem o artigo, ó. A permanência. Uhum. Isso que é proibida. 83. Tá errado. Nossa, tá É errado. proibido. É proibido. Porque aí você não achou artigo nenhum, né? Sim. Então, é proibido passagem de civis. Uhum. 84. 84. Tá certo? Eu coloquei certo. Certo? Necessário. Necessária nossa participação. Mas Feminino. aí Você não achou tá o certo. artigo? Não, tá errado. E aí? Sempre digo lá Tinha que ser necessário. necessária nossa participação nas atividades ocultas. E aí? Nossa, Mas eu a gente tem o que é Esse A, meus Ah, tem o filhos, nosso. o que é o nossa? Não, sempre diga meus filhos, não. Ali é uma preposição. Nossa. É ela, nossa participação. nossa É verdadeiro. participação. Então, você fala nossa participação é necessário ou nossa participação é necessária? Necessária. Necessária. Tá? Então, assim como o artigo, o nossa está Nossa funcionando também. como um determinante, tá? Então, tem que ter a concordância. Beleza? É que na maioria das vezes o determinante é o artigo, né?
Mas você Sim. pode olhar lá na regrinha que eu passei para vocês que está determinante. Aí, determinante tem várias classes que fazem a função, né? Várias não, algumas classes fazem a função de determinante. O que é mais comum aparecer é o quê? Artigo. O artigo. É igual se fosse assim, ó. É necessária sua participação nas atividades. Você não ia falar, é necessário sua participação. Embora não fique estranho, mas é necessária sua participação. Sua participação é necessária. Beleza? Aham. 85. A fé consciente, sem fanatismo, é necessário para se viver melhor. Eu coloquei errado. Errado? Por quê? Concordar com a fé, não é? A fé Isso, a fé é feminina. Sim, Então, a acho que fé é necessária. Uhum. Isso, exatamente isso, perfeito. Errado, muito bem. 86. Tá errado também. Errada. A elas foi-lhes proibido a entrada. Vixe, Ó o ai. ó o ai, né? Aham. Ó o ai, O ai aí. ó o ai aí. Vamos lá, 87, 88 e 89. Para conquistar os objetivos, é necessário paciência, certo? Não tem artigo. 88, é proibida a entrada. Tá certo. Certo. 89, a entrada é proibida. Proibida, tá Certo. certo. É uma forma diferente de se escrever a mesma coisa. Uhum. É necessária, durante a aula, a atenção. Tá vendo lá? Ó? Tá A errado. atenção Ela é O necessária. artigo tá mais longe, mas. Isso, Pois vai Aham. ficando longe, vai ficando longe. É necessário cautela ou é necessários cautelas com os pseudo-líderes? O que vocês acham? Tá certo. Tá certo. Tá certo. Necessário Tá. cautela com os pseudo-líderes. E aí? Eu acho que tá certo. Acha Também. que é certo? Por quê? Porque não tem um artigo. É necessário Mas cautela. Que Ela líder está no cautela, plural? Mas vai concordar com cautela, né? né? Com cautela? Ah, muito bem. O mais Eita. próximo. De nós. Ó, cara, já tenho muita dúvida. Você ainda vai duvidar de mim mesmo. Pegadinha já. Beleza. Cadê o artigo? Não, é porque eu achei que vocês Tem. pudessem pegar lá os pseudos líderes. Não. 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 Tá, O só uma mais observação no próximo pseudo, do ó. Só uma observação no pseudo. O pseudo é um adjetivo, tá? E ele também tem que fazer concordância. Só que ele vai ficar no singular. Tá vendo ali que é pseudo-líderes? Líderes está no plural, mas o pseudo, você não poderia falar pseudos líderes, tá? Só para complementar aí. Ok? Mas a frase está correta. É necessário cautela. Beleza? Tranquilo. Ao menos e menos. E aí? Eu acho que está errado. Tá errado. Apareceram menos pessoas. Mi não é índio? Bem, Tá E aí? errado. Apareceram menos pessoas do que esperava. então, compareceram menos pessoas do que esperávamos. E É aí? menos? E menos. Menos, tá errado, né? Então, 92 está errado. Eu gosto de mais amor e menos confiança. Beleza. É que menos não existe, né, gente? Menos é um negócio assim, Uhum. absurdo. Mas, por isso que coloquei aí, beleza. Compareceram menos pessoas, tá errado, certo? 93 tá correto. Eu gosto de mais amor e menos confiança. E o obrigado? Obrigado. Obrigado. Muito E aí? obrigada. E aí, o que acontece com o obrigado? Elas mesmas se serviram e disseram. Elas mesmas se serviram e disseram Muito muito obrigadas. E Não. aí? Não. É muito Eu acho obrigada. Hã? Errado. Tá errado. Elas mesmas se Existe plural? serviram e disseram muito obrigada. Elas mesmas tá certo, né? Sim. Não, elas Sim, mesmas. Sim, sim, errado? sim. Aham. Ah, tá. Tá certo, gente. O obrigado pode concordar aí com o sujeito. Ó. Certo? Elas mesmas se Mentira, tá serviram e disseram muito obrigadas. Ela Nossa. falou obrigada? Pode, quem é que de.
Quem é que disse? Não foram elas? Foi. Muito obrigadas. Então, Ela mesma se serviu e disse, muito Muito. obrigada, porque foi ela, aham. no singular, Tá certo. né? Beleza? Sim. Agora, Rosa recebeu o livro e disse, muito obrigada. Agora, o que que Rosa não poderia fazer? Recebeu o livro e disse, muito obrigado. Singular, ela. Mas No Tá masculino. Ela. Se ela falar muito obrigado, tá errado, tá? Tá errado. Ela quem falou, então tá certo. Tá certo, 95. Obrigada, tem que ser obrigada. calma. 94 tá certo, porque elas disseram obrigado. 95 tá certa, porque ela disse obrigada. A 96 tá certo, porque ela disse obrigada. Eu estou dizendo que se fosse muito obrigado, estaria errado, Aham. tá? Pedro recebeu o livro e disse muito Obrigado. obrigado. Tá certo. Né? É que no dia a dia vocês não fazem as diferenças de gênero, né? Brigam tanto, briga Eu só tanto falo por gênero, obrigada. mas de vez em quando você vê, né? Falando muito Eu obrigado. falo só obrigada. Obrigada. É isso aí. Porque senão não adianta de nada. Beleza? Ó, para finalizar, dá para finalizar com menos, com mesmas aqui, né? Que vai Vamos até lá. o 104? 109. Não, 108. Dá para ir até o 108. Vamos até o 108. Espera aí, só um pouquinho. Até o 108 aqui. Podem ir fazendo aí. Professor, quando o senhor dá um tempo aí, deixa eu perguntar. Amanhã o senhor vai dar aula ou não? Não, hoje a aula vai ser um pouquinho maior, porque amanhã não vai ter. E nem sexta. Vamos ver, de repente a gente tem alguma coisa. Não, tem Não, exposição. É exposição e ponto facultativo. Vou postar uns negócios aí para vocês aí. Pode postar. Tem que começar a estudar as leis municipais aí. Mas é que eu tô como começando. não saiu o edital, não tem como prever. Mas assim, pelo histórico da banca FAPEC, certeza é a lei orgânica. Isso aí dá para. Tá, eu li ela. A lei orgânica, eu Nossa, acho é que muito interessante extensa. vocês começarem a ler ela já, porque aí as outras leis dependem do edital, não tem como, porque aí cada um que São define. 99 páginas. Exatamente. Puxei, eu tava baixando ele hoje até. Eu até ia Eu tava compartilhar. lendo, eu marquei as coisas que eu achei interessante, né? E Depois a gente marca uma aulinha dele só para fazer a leitura dele. Principalmente dos primeiros, né? Porque a chance de cair são as primeiras páginas ali, porque o examinador não vai ficar lendo toda a lei para elaborar uma questão. Ele vai ali no começo, às vezes no meio ali, né? Porque ele sabe também que está muito manjado pegar só o comecinho, e às vezes ele vai ali no meio e tira alguma coisa. Então, mas assim, se tivesse que estudar, pelo menos as 15 primeiras páginas ali, né? Tem que ler bem. O resto vai dando uma lida, não é um negócio que é para você decorar também, não. não, é porque lá no É para ter meio contato pro mesmo. final são coisas assim muito meio ambiente, cultura, coisa. Tem uma parte, a parte da saúde e educação tá mais pro final. Que é o que você. É que, na verdade, a lei orgânica é a constituição do município, né? É o que rege o município, é a lei orgânica, né? Vamos lá, 98. A própria diretora afirmou que viria. Sim, ela mesma, a diretora. Né? Tá certo. Beleza? Sim. 99. As janelas de casa abriram-se por si. Mesmas. As As janelas. janelas Uhum. abriram-se por si mesmas, né? Não é isso? Tá concordando. Tá concordando. Concordância aí tá show de bola, né? Beleza. O portão da mansão abriu-se por si mesmo. O portão mesmo, né? Tá certo. 101. Os portões abriram-se por si mesmos. Eles, os portões. Isso, os portões mesmos. Né? 102. São verdades evidentes por si Mesmas. mesmas. Tá E aí? Certo ou errado?
Tá certo. Tá certo, Quem são não essas as verdades. Isso. As moças mesmas pediram ao chefe para sair. Não, a Tá 102 é o quê? Tá certo? Certo. Tá certo. É verdades mesmas. É mesmo? Mesmas. Tá. Verdade é feminino, né? Mesmo aí tem que estar no feminino e no plural. 103, moças, é feminino e plural. 104, 103. 103. Tá certo, a 103. 3. Como é que foi? Tá certo? 103? a 103 está certo. Ah, tá. Da 98 a 103, tudo certo. Tá. Ok. 104. Beleza? 105. Tinha que ser. Vou pular 104. 105. Tá Ela certo. mesma datilografou. Ela mesmo que Tá é ela. certo. Tá certo. Hã? Não, a 104. Tá certa? Calma, eu falei que eu ia pular 104. Ela pulou. Ah, você pulou 104. A 105. Oi, filha. Você sabe, me desculpa. Tá bom, Hum, tá bom. Vai, 105, tá certo. Sim. 104 é uma pegadinha, tá? Tá vendo que ali você tem, mesmo as moças reclamaram do chefe. Uhum. Só que ali está subentendido que até mesmo Sim. as moças reclamaram do chefe, tá? Uhum. Aí, nesse caso, Tá você certo. não faz a concordância com moça, tá? Beleza? Beleza. tá certo essa frase? Aham, a 104 tá certo. Isso daí, se cair, lascou. Porque aí você tem que ter a sensibilidade de detectar que é até mesmo, né? Tá subentendido ali o até mesmo. Tá? Até mesmo as moças reclamaram do chefe. Mesmo as moças reclamaram do chefe. Você vê que tem um sentido diferente, né? Você vê que tem um sentido. Ó, ela mesma datilografou. Foi ela própria, né? Já esse mesmo ali mesmo as moças reclamaram do chefe, tem um outro sentido, né? Até as moças reclamaram do chefe. Até mesmo as moças, beleza? Uma pegadinha para ficar de lembrança aí para vocês. Fica esperto. Ah, Vou fazer um coração aqui, porque eu vou estudar Fica isso. esperta. essa aí é perigosa, certo? Então, da 98 até a 105, tudo certo. Uhum. Anotem a observação da 104. O mesmo, né? Quando tiver oculto ali, o até mesmo, ou pode simplesmente colocar só o até, Uhum. Não. fica invariável. Tá, Beleza? beleza. Tranquilo? Fácil, né? Não é difícil. Ai, que medo. 106, paramos. Paramos nessa aí. Vamos lá nas. A gente falou que ia fazer um pouco de 106. voz verbal, né? A gente parou na 40. Ah, você vai ver verbal agora? Foi. Você não vai terminar? Qual? Eu podia fazer até 108. 108. Tem a 106, 7 e 8. Ah, é? Eu falei Sim. que ia até as 100, mas tá Não, bom. 108. É porque daí termina essa parte do mesmo e só. Ah, bom, entendi. Eu fui até qual aí agora? Agora é 106. 106. E aí? Sós, Pedro e Paulo abriram o cofre. Tá certo. Tá certo. Tá certo? Eu acho. Tá certo. Como porque vocês chegaram a essa conclusão? Não é só Eles Pedro estão e sozinhos, né? Paulo? Só. Hã? Na minha cabeça faz sentido que eles sozinho, né? Sós. Sozinhos? Vírgula, Aham, Pedro e sozinhos. Paulo abriram o cofre. Isso, sozinho, exatamente. Tá certo? E quando você troca pelo sozinho, o que que acontece? Ó, né? Gente. Cadê a... Ó, o que que ela falou? Ela falou o seguinte, na cabeça dela, fez sentido o sozinho. Muito bem, o sozinho. Tá, o que que você tem que saber? O que que você tem que saber? Primeiro, trocar igual ela fez. Poxa, ela pegou e trocou
por sozinho, não é? Trocou por sozinho, como que ficou a frase? Sozinho, Pedro e Paulo abriram. Pedro e Paulo abriram o cofre. Isso, porque tá, mas é sem abrir. Na primeira que abriu já? Cadê? É 106. Pedro e Paulo abriram o cofre. Você falaria assim, ó, Pedro e Paulo abriram o cofre sozinho, ou você falaria Pedro e Paulo abriram o cofre sozinhos? Não foi isso que você fez? Sozinhos. Então, se teve essa variação, vai ficar sós, beleza? Tranquilo? Toda vez que você Eu já consegue. usei outro macete, professor. Quer ver? Assim, quando você é recém-casado, você fala bem assim, ó, enfim, sós. Então, é o homem e a mulher. Por isso que eu sós. Isso, mas por que é sós? Porque deu plural. Então, porque é o homem e a mulher, enfim, sós. Eu usei a frase do casamento para fazer isso aqui. Tá, mas e eu quero ficar só? Como é que fica? E ficar só, aí é uma pessoa só. Quero ficar sozinho. Eu quero ficar a sós ou eu quero ficar só? Quero ficar só. Só. Né? Eita. Não é? A sós é uma expressão, é uma locução adverbial, fica invariável. Sempre vai ser a sós. Eu quero ficar a sós, nós queremos ficar a sós. O problema é quando você tem o só e sós, ok? Aí é o esquema igual ela falou aí, ó. Trocou por sozinhos, ou pensou no casal, enfim, sós. Beleza, tranquilo, né? Porque tem que concordar no plural. Se for só singular, singular. Eu quero ficar só, eu estou no singular. Então, eu quero ficar só, ok? Mas nós queremos ficar sós. Nós. Aí, por isso que o sós ficou no plural. É o que acontece na frase. A frase aqui, ó. Pedro e Paulo abriram o cofre sozinhos. Então, certo, sós variou. Agora, só Pedro e Paulo conhecem o segredo do cofre. Tá certo. Por quê? Qual foi a palavra que você usou aí agora? Não, porque na minha cabeça é outro sentido esse só aí. Somente? Só ele. Isso, somente. Somente, isso. A palavra, o parzinho é sozinho e somente. É isso aí. Tá? Quando você usa somente, Pedro e isso, Paulo. aí vai ficar no singular. Mas é isso aí mesmo, tá? Então a primeira a 106 está certa, beleza? A 107, o que vocês marcaram? Tá certo. Certo também, né? Sim. E agora, e a 108? Esses Tá errado. argumentos valem por si sós. Por si só. Esses argumentos valem por si somente? Ou esses argumentos valem por si sozinhos? Somente, né? E aí? O que Vixe. vocês acham? Hã? Enfim. Eu acho que tá certo, professor. Certo? Quem mais acha que tá certo? O que você marcou aí, Átala? Sozinhos combinam mais que somente. Sozinhos combina mais, suando assim, né? Eu sei lá, eu tô chutando. Ai. Você vê, tem hora que os macetes não dá certo, né? Mas o que você tem que pensar? Olha só. Vamos lá. Se o macete não deu certo, o macete é bom, ele ajuda. Na hora que der um branco, ele vai te ajudar. Mas tem hora, ele não dá conta de tudo, tá? Não dá conta de tudo. Mas vamos fazer uma análise aqui mais técnica. Vamos pegar a 106. Por que sós ficou no plural? Porque é Pedro e Paulo, certo? E eles estavam ali no sentido de realmente estarem sozinhos, tá? No segundo, embora você tenha Pedro e Paulo, tá? Mas o que eu quero dizer aqui é que apenas Pedro e Paulo conhecem o segredo, né? Tranquilo, são duas frases fáceis. Na 108, se eu troco, vamos lá, esses argumentos valem por si sozinhos? Esses argumentos Valem por eles mesmos, valem né? por si somente? Aí você fica na dúvida, né? Fala, poxa, e agora? O que é? Mas é só você pensar. Esses argumentos, não está no plural? Sim.
Sim. E só está concordando. E só está concordando. Então, sempre dê prioridade para essa concordância. Ficou na Sim. dúvida, eu sempre jogo Está assim. eu tudo no fiquei na- plural, está tudo no singular. Exatamente. Né, você fica na. Porque tem algumas frases que não dá para você aplicar o macete, não tem nem como você entender o sentido, né? E a 109, quem acertou aí? Sim. 109? É a última? Vocês falam. Ah, não Você fala. falou que ia ter 108. Ah, para, vocês falaram que era para mim terminar aqui. Eu vou Não, mas terminou na 108. Não, termina na 109. Tá, Não. então espera um pouquinho. Pera aí, então. Deixa lá que eu tô vendo. A B tá errada. Aham. A B? A Aham. B. É, a A B. B. Na A tá Não certo. concordou. Né? Instaurar Tá a paz nele mesmo. Aham. Tá certo. Tá certo. Instaurar a paz nela mesma. Tá errado. A C, instaurar a paz neles mesmos, Tá beleza. certo. Elas Instaurar a mesmas. paz Nelas nelas mesmas. Então Aham. é a B. Isso aí. Beleza. Foi uma pancada aí, hein? Opa. Foi. Ó, o próximo é de boa. Próxima é de boa. Não, Ah. as próximas questões é sobre bom e boa. Isso, né? A água é bom, Eu lembrei de ontem. a água é boa, né? Tem essa diferencinha aí da Sim. frase aí. Bom, vocês sabem que aí até o final dela a gente vai. Não. Não, vamos fazer Pode bate ir para outra. Vamos ver lá. passiva. Tá bom. Vamos sofrer com a Não outra tá agora. aparecendo aí vozes verbais, não, né? Tá, Tá aparecendo voz verbal? mais reflexiva. É. Ah, que bom. tá na 40. A gente fez Na a 40. 41 A agora. gente vai na 41, né? É. É, 41. Então, Isso. vamos lá. nossa, nem lembro. O que vocês acham aí? Eu acho que a letra A. É a. É a 3, 2, 2, 1. É de voz passiva aí, vocês estão craque, hein? É, né? Mas eu confundo ativa com reflexivo, mas tudo bem, eu estou estudando. A hora que eu comecei a fazer a atividade, eu falei, meu Deus, será que eu ainda lembro? Mas eu ainda lembro. Ah, bicha. A primeira, Pedro trancou-se no quarto sozinho. Trancou-se. O verbo está, né, no passado, trancou. E ele trancou ele mesmo. É. Entendeu? Sim, Porque, Ele ó, fez. eu, assim, Ele sinceramente, fez e sofreu a ação. isso, porque Aham. eu, sinceramente, o que eu vejo, cara, tem uma diferença absurda da voz reflexiva para a voz ativa. Sim. Porque na voz ativa, você tem um agindo e outro sofrendo. E na Sim. voz reflexiva, você só tem um camarada agindo e sofrendo. Sofreu na ação. Né? Por exemplo, nessa primeira frase aqui, Pedro trancou-se no quarto sozinho, não tem nem como você cogitar uma voz ativa, porque Pedro, ele pratica e sofre. Sim. Agora, Pedro trancou sua irmã no quarto. Opa, surgiu dois elementos diferentes, um que agiu, outro que sofreu. Sim. Um trancou, outro foi trancado. Né? É que não dá para falar que apareceu dois sujeitos, porque tecnicamente não são sujeitos, mas apareceu dois elementos diferentes. Concorda comigo? Uhum. E na voz reflexiva não aparece, só fica em uma pessoa só. Então, Pedro trancou-se no quarto sozinho, reflexiva. O aluno tinha feito, todos os exercícios da tarefa. Essa eu quero ver quem acertou. Essa foi a 2, a passiva. É a 2 passiva. Tinha feito. Tinha feito. Tá certo. Tá bom, vou deixar essa aí para o final. Ninguém falou, não? O que vocês acham que é? É 2, Colocado. 2? Vocês colocaram 2? O aluno tinha feito? Aham. Ninguém colocou uma resposta diferente? Eu coloquei a Exatamente. Ativa. Porque eu falei Que que ele- o verbo ter não faz voz passiva. É verdade, aqui, ó. Está acostumado a procurar o verbozinho e o particípio, né? É verdade. Aí esquece do verbo ter. Verbo ter não faz.
E outra coisa, se você analisar a É a frase, ó, letra C. o aluno tinha feito todos os exercícios da tarefa. Uhum. Ordem direitinha aqui. Quem fez? O aluno. Quem que foi feita a tarefa? Ordem direta aqui, voz ativa na veia. Serão feitos novos investimentos. E aí? Serão feitos novos. Olha o verbo ser, né? E participe. Então, o que é isso aqui? Aí é passivo. Aqui é passiva, beleza. E a tropa obedeceu aos comandos do capitão. Ativo. Ativa. Porque quem obedeceu? A tropa, né? Tropa. O verbo tá na ativa aí com força, né? Eu achei que eu tava. Delirando? Não. Então, letra C, né? Aham. Sim. Beleza. 42. Vamos lá, um tempinho aí para vocês pensarem nela. B. B, Eu coloquei a D. Eu A coloquei D. letra E. D de dado. o gabarito é a letra D, tá? Vamos lá. Primeira, Narcisa costumava pentear-se no espelho das águas. Poxa, Reflexiva. né? Essa aí de graça, né? Uhum. Uma reflexiva na Você pentear-se. já fica 50%. É, porque você já elimina a A e já E a elimina a C. C. Assim. Né? Formaram-se. Opa! Formaram-se. Apareceu a partícula C. Vamos ver quem lembra agora. E aí? Quando aparece o C, o que eu tenho que fazer? Posso fazer o inverso. Cordões de isolamento foram formados. Opa, então já é um É indício passivo. que é PA, partícula passivadora. Né? Uhum. Também você pode observar a concordância. Ó, formaram, né? Ó, tá vendo? Aqui tá uma concordância aqui. Ó, formaram cordões. E outra, quem forma, forma alguma coisa. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais C, partícula A passivadora. Beleza? Certo. Então, o que é isso aí? 2, né? Isso. Sim. E a última aí é o quê? Ativa. Ativo. O guindaste ergueu orgulhosamente a pesada viga. Não tem nem o que falar disso aí. Beleza? 43. 43. Vamos lá. Vocês vão ter que achar aí. 43. O termo destacado que se classifica como agente da passiva. Então, você vai procurar aí para mim o agente da passiva. Então, primeira preocupação que você tem que ter. Só tem agente da passiva aonde? Na voz passiva sintética ou na voz passiva analítica? Analítica. Só na analítica, exatamente. Então, se tiver uma sintética, você já pula. Mas podem procurar aí, né? É a letra B de bola? B de bola? Eu coloquei a B também. B de bola, mais um na B de bola. E aí? Quem dá mais? Afã torcida pelo sucesso do lindo... Aliás, afã torcia, né? Pelo sucesso do lindo cantor. E aí? Aí não tem nem que falar de agente da passiva, né? Não. A voz ativa, Sim. né? Sim. Perceberam isso? Agora, na B, a carta foi selada. Olha o verbo ser aí, ó. Verbo Foi ser. selada. Esse verbo ser, terrível ele. A carta foi selada. Opa! Voz passiva analítica. Analítica. Então, tem agente da passiva. Né? A carta foi selada pelo funcionário do correio. Opa! Vamos pensar.
Quem sofreu a ação? O funcionário ou a carta? A carta. A carta. A carta. Quem praticou a ação? Os funcionários. Do correio. O funcionário do correio. Então, agente da Passivo. passiva. Alguém ficou com dúvida nessa aí? Pode perguntar. Não. Se tiver, eu já tiro agora. Uhum. Beleza? Que a gente bateu tanto isso aí na aula passada, né? Uhum. 44. Vamos lá, 44. Tentem vocês pensarem nela. É a C de casa. Também coloquei C. Eita, já? Foi comentado. Olha o verbo ser lá da voz passiva, comentado. Vocês estão confiantes. Ai, será que eu errei de novo? Eu não acredito. Aí foi comentar Ah lá, positivamente. havia Pela terminado. Você falou que não tem voz passiva o verbo ter. Então, havia terminado não é, que é o B. O havia não tá. Hum, Tinha consertado. Também verbo ter, né? Em cima. Eita, vocês responderam rápido essa aí, hein? Não, mas essa aí eu já fiz. Tá errado? É que a gente já fez. A 44? Como Eu que- já fiz a folha inteira. Até a Eu já fiz a Ah, parte. tá. Não que eu corrigi aqui, né? Não, Isso. Ah, tá. eu já fiz É que a até gente- os 80. Ah, beleza, entendi. Não, aqui eu falei, nossa, detectou rápido demais. É, mas é isso mesmo, foi comentado, né? Ó. Verbo ser, né? Particípio. Então é ali que você tem uma voz passiva. Então, Ele não verbo quis ser, especificar não. se era voz passiva analítica ou sintética, então parte para o abraço. Uhum. 45. Pode falar? Pode falar? Tem alguém que não fez, vai fazer ela agora? Não, eu já fiz. Todo mundo já fez, eu acho. Não, se tiver alguém que for fazer agora, eu dou um tempo aí. Não, pode. Pode ir? Sequência correta: 3, 1, 5, 2, 4. Vixe. Ai, que eu escrevi. 3, 2, Três. Eu só errei o. Calma aí. A 3 é passiva pro nominal? Demolido. Ah, Eu tá. só inverti a primeira e a última. Qual que é a sequência? Eu inverti a primeira e a última. 3, 1, 5, 2, 4. 3, 1, 5, 2, 4. Acho que eu acertei tudo. Essa aqui tá certa. Rapaz, por que eu errei essa? A 1, que é ativa. Bom, vamos lá. As abelhas. Primeiro vamos pegar as ativas, ó. Demoliram C. Bom, tem um C aqui, 5. tem grande chance de ser 5. PA, né? Mas então não vou nem me focar nela agora. As abelhas colhem o néctar, voz ativa, né? Ó. Uhum. Então aqui tem que ser 1. 2. Cumprimentamos-nos cordialmente. Tá parecendo que é um cumprimenta o outro, que cumprimenta ao mesmo tempo. Fica esperto. A casa foi reformada. Passiva Qual o analítica. verbo ser, né? Uhum. Rita olhou-se no espelho. Reflexivo. A única que é voz ativa aqui, né? É a 1. Acertei. Das abelhas. Uhum. Vamos lá. A passiva pronominal, né? É a sintética, beleza? É que tem essa diferença lá depois da pronominal. Mas eu não entrei ainda nesse mérito, porque quase não é cobrado. Mas aqui é só para você não ficar com medo. Você tinha que achar o C, PA ali, ó. Demoliram C, as casas. O que é esse C aqui, ó? Vamos fazer o inverso? As casas Foram demolidas. foram demolidas. Então, o que é isso aqui? Passiva. Passiva sintética. Põe passiva pronominal. É o 3. Cumprimentamo-nos. E aí? Reflexiva, sim. Veja que tem duas reflexivas. Uma reflexiva e uma reflexiva recíproca. Nessa primeira. A primeira é quando Isso você faz em ao- você mesmo, tá? A reflexiva recíproca é quando você faz em outra pessoa e aquela outra pessoa faz em você. É o do cumprimentamos. Por isso que é o 5, né? Porque um Isso. cumprimenta, o outro também, né? Sim. Sim.
A casa foi reformada. Ó, o verbo ser com Passiva analítica. passiva analítica. Rita olhou-se no espelho. Aí é só reflexivo. Sim. Beleza? Bateu aí? Agora? Bateu, né? 46. Vamos lá. Em todas as orações, há agente da passiva, exceto para ter agente da passiva, o que tem que acontecer? Não Hã? vai ter o verbo. Tem que estar na voz passiva. Na voz ativa não tem agente da passiva, né? Sim. Então vamos lá. Inúmeras cartas pelos jesuítas foram deixadas. Ele deu umas separadas nos termos, né, para não ficar tão inúmeras cartas foram deixadas pelos jesuítas. Essa seria a ordem natural. Mas como ele sabe que você está viciado nessa ordem, ele dá uma mudadinha, escreve de um jeito diferente. Sim. Mas tem a gente. voz passiva. Então, vai ter agente da passiva. E a voz passiva analítica. Ainda, né? B. Aquelas orquídeas são parecidas... Aliás, aquelas orquídeas são apreciadas por colecionadores. Ó, são apreciadas. Olha o verbo ser com particípio aí. Então, na A e na B tem agente da passiva. Na C, apenas revistas especializadas publicaram o polêmico assunto. Eu coloquei essa, sim. Né? Você não vê característica de voz passiva aqui. Eu coloquei a C. A D O tem. título de bicampeão será conquistado pelo melhor time do campeonato. Olha lá, ó. Verbo ser, ó, conquistado no particípio, né? Então, pode ser a letra D. A única que está na voz ativa aí é a C. As revistas publicam, né, o assunto. Se a gente desse uma resumida. Aqui, ó, foram deixadas, passiva analítica. São apreciadas, passiva analítica. E aqui será conquistada. A única que não tem essa característica é a letra C de casa. 47. O termo em destaque... Só um pouquinho. Tá aparecendo aí? Porque para mim deu uma travadinha aqui, mas... Tá. Não, tá aparecendo, né? Tá. Então, peraí. Então, já vai liberar aqui para mim. Só um pouquinho. Na hora que trava, ainda mais quando fica muito tempo aí que ele trava mesmo. Só um pouquinho. É a 48? 47. 47. Ah, 47. Além de travar. Tá, beleza. Então vamos lá. O termo em destaque é agente da passiva. Muita violência tem se espalhado pelas ruas brasileiras. Não. Não? Não. Tá. Por que não? Quero saber. Verbo ter. Ah, Ter não é passivo. beleza. Marginais, por pura maldade, vem aterrorizando a população das metrópoles. Também não. Também não. Né? Tá na voz ativa aqui, né? Uhum. Sim. Ônibus foram queimados pelos vândalos nas Certo. pequenas e grandes cidades. Essa aí. Isso. Anseio por segurança atinge a todas. O anseio, né, por segurança. Não, fora. Tem característica nenhuma de voz passiva aí, né? Então, letra C. Muito bem. 48. Termo tristeza. Então, E a alegria. letra C de bola. Tá. O termo de tristezas e alegria exerce a função de agente da passiva. Então, vamos lá. Viver é recordar-se. Tem a partícula Tem o C, mas pode ser índice de determinação, pode ser PA. Vamos lá. De tristezas e alegrias, viver são recordadas? Não dá, né? Não. Caixa, você tem uma baita de uma preposição ali, ó. Recordar-se de tristezas.
Fora, fora, fora total, né? Nossos dias são repletos de tristezas e alegrias. Tá na voz direta, voz ativa aí, não tem nem que falar em voz passiva, né? Gosto de canções de tristeza e alegrias. Direta. Uma bela poesia é composta. O verbo ser foi a única que apareceu. Aliás, a única não, né? Na B apareceu são lá. Mas aqui, o único que apareceu com a característica do verbo ser e o particípio, né? Uma bela poesia é composta De tristeza e alegria. e alegria. Né? Então, o certo é a D de dado. Sim. Sim, D de dado. Quem errou? Eu. Okay. Eu coloquei a A. Não sei por quê. Foi a D de bola, mas eu não entendi por que foi a D. Eu também não, fiquei na dúvida. Em qual parte? Que na verdade eu Tristezas e alegrias, uma bela poesia é composta. Se deu dúvida, eu posso estar errado. Nem sempre eu estou certo, tá? Tá, mas na primeira... Bom, a primeira ali não tem como, porque tem a preposição, né? Mas ela seria A uma voz segunda também passiva, sim. mais analítica, ou não? Hã? Ela seria o quê? A D? A A. Ah, Não, A não tem voz. Ali é índice de determinação do sujeito. Ah, tá. E a B? Hã? A B? São repletos. Mas você tem que ter a combinação do auxiliar, né? Beleza, até você tem o auxiliar do verbo ser ali, são. Só que o verbo tem que estar no particípio. Mas, professor, composta está no particípio lá na D? Lembra que existem vários particípios. Não é só o ado, o ido. Tá? Tem particípios diferentes. Deu nome. Você fala compostada? Não. Então, nem sempre acostumem com isso, tá? Nem sempre vai aparecer bonitinho o ido, o ado. Mas por eliminação você chegava nela, porque a verbo transitivo indireto ali, né? Você vê que tem a preposição bem na cara ali. Né? O único, realmente, aí beleza, tudo bem. Você ficar entre dúvida na B e na D, tranquilo. Só que aí na B você não consegue detectar, né? Essa... que eu falei aqui, você pode ficar na dúvida na B e na D, mas o problema é que na D o repleto aí não está no particípio, né? Esse que foi o erro. Bem sutil, é uma questão difícil, não é uma questão fácil, não. Tá? Não é fácil. Mas aqui, ó, vamos lá. E também aqui, para mim, fica visível entre a B e a C, porque, ó, tá falando que uma bela poesia, ela é composta de tristezas e alegrias, certo? Lá em cima tá falando que os dias são repletos de tristeza e alegria. Só que, talvez aqui o examinador quis passar a seguinte situação. A tristeza e a alegria lá dos dias, eles não vão formar o dia, compor o dia. Já na poesia, não, é as tristezas e a alegria que vai, porque ele está dizendo, ó, uma bela poesia tem que ser composta de tristeza e alegria, ou composta pela tristeza e pela alegria, né? Por tristeza e alegria. É esse o sentido, mas é bem sutil, é porque aqui também tem uma situação seguinte, aquele de tristezas lá e alegrias é um complemento nominal, tá? Mas a gente ainda vai ter essa aula de como você identifica um complemento nominal. Tá? Não é um assunto agora. Não adianta eu falar o que é um complemento nominal, porque a gente vai perder tempo aqui e o assunto não é esse. Tá? Mas é realmente assim, uma questãozinha chata.
Quem ficou na dúvida entre a B e a C, pode considerar que acertou, né? Porque acertou o rumo, pelo menos, do negócio. 49. Precisa ser de boas enfermeiras. E aí? Eu coloquei a letra C. C de casa. Passiva sintética. Precisa ser. Também coloquei C. É raro redondinho. Quem falou Não, é nossa? analítica. Passiva analítica, não é? Hã? Não precisa-se de boas enfermeiras, não é C? É a C. Quando tem a Mas partícula tem. C, você tem que fazer o inverso. De boas enfermeiras são precisadas? Não. Ó, tem uma baita de uma preposição aí, gente. E tem a preposição. Ó a preposição aí depois desse C aí. O que é Então, isso? Índice de indeterminação do sujeito. Voz ativa. Ah, isso aí que eu não entendo. Mas você não está visualizando a preposição depois aí? Não, ai, mas você vê se tem esse D aí. Eu vou focar no C. Não. Nem sempre. Quando tem o Esse D. negócio aí de indeterminação do sujeito, esse negócio aí, o dia que você explicou, eu não entendi. Vamos lá. Só um pouquinho aqui que eu vou mudar a tela aqui. Vamos lá. Como que eu descubro se o C é partícula passivadora ou é índice de determinação do sujeito? Vendem-se casas. Tecnicamente, você tem que analisar a regência do verbo. Quem vende, vende alguma coisa. Vende o quê? Casas. O complemento se ligou ao verbo sem preposição. Então, esse C só pode ser o quê? PA. Por quê? Tem uma fórmula. VTD. O que é VTD? Verbo transitivo direto. Mais C é igual a PA. Precisam ser de casas. Certo ou errado? Aí vai ser. Aí é verbo transitivo indireto, porque daí tem a preposição. Porque Seria tem a isso? preposição. Se tem a preposição, é índice de indeterminação do sujeito. Aí Então, vai precisa ser de casas. Uhum. Porque aqui você tem o verbo transitivo indireto. Mais C é igual índice de indeterminação do sujeito. IS. Esqueceu de tudo? Olha para frente. Se tem preposição, a chance de não ser PA é grande, né? A chance. Claro, vai ter situações que vai acontecer mesmo uma preposição ali e vai ser PA, sim. A gente vai ver alguns exercícios desses, mas na maioria dos casos não, né? Então, para começo de conversa, já pode ir memorizando assim, né? Ah, professor, se fosse a frase assim, ó, vende-se um kit de esporte. Vende sim. Um kit de esporte. Mas aí, tá, vamos lá, vou voltar na. Deixa eu só voltar aqui. Vamos lá. Cadê? Vamos lá. Vende-se. Vende. Thiago, aí quando. Tá dando microfone. Oi. Tá dando microfone. Espera aí. Pode Eu? falar. Oi. Tá me ouvindo? Sim, estou. Ah, tá. Quando tem essa indeterminação do sujeito aqui, no precisa ser de casas, fica na voz ativa. Eu não estou te ouvindo, seu microfone está fechado.
Isso, sim, tá certo. Esse é o pensamento. Qual foi o exemplo aí que você falou, Cris? Vende-se um kit de esporte. Vamos lá. Vende-se um kit de esporte. A regência do verbo, tem alguém com o microfone muito ligado, aí o volume muito alto. Por isso está dando essa microfonia. Mas vamos lá. Vende-se um kit de esporte. A regência não mudou. Quem vende, vende uma coisa. Esse um kit aqui é o meu objeto. Direto. Não tem preposição entre o verbo e o seu objeto. Aí você vai falar, o que é esse de? Eu já falei para vocês. Não é toda preposição que está relacionada com o verbo. Essa preposição de esporte está relacionada com kit. Ele está aqui para ampliar o sentido de um kit. Não é um kit qualquer. É um kit de esporte. É uma característica, né? Ó, você pode colocar um kit esportivo. Veja que ele está fazendo o lugar de um adjetivo, uma locução adjetiva. Não tem nada a ver com o verbo. O único que está relacionado com o verbo é o kit. Aí um kit, sim, né? É objeto direto, vende-se um kit. Agora, se eu colocasse kits no plural, aí vendem-se kits de... Aí, no caso, seria a voz ativa. Não, por quê? Não? Ele seria, então, passivo. É Sintético. porque não é o plural ou singular que faz com que o verbo esteja na voz passiva. O que você tem que respeitar é essa configuração aqui, ó. Verbo ativo direto mais que é igual a PA, partícula passivadora, que é igual a voz passiva. Aqui cumpre todos os requisitos. Quem vende, vende alguma coisa. Verbo transitivo direto. Tá com a partícula C, então tá na voz passiva. Agora, nessa frase de baixo, quem precisa de alguma coisa. Entre o verbo e o seu complemento tem um de. Essa preposição de está relacionada com o verbo. Agora, essa preposição de aqui está relacionada com o substantivo, que é kit. Kit esportivo. O que depende de um, depende do outro, é diferenciado de uma PA para ativa, daí, no caso. É que aqui é o seguinte, aqui você não tem um verbo transitivo direto, você tem um verbo transitivo indireto. Por quê? Tem preposição aqui, ó, antes do objeto. Quem é o objeto? Casa. Se tem uma preposição, verbo transitivo indireto, mais C, índice de indeterminação do sujeito, voz ativa. Tá. Entendi. Beleza? Esse aí, se tiver continuar com dúvida, tem que perguntar, porque esse é o ponto principal da aula. Vamos lá, deixa eu pegar um outro exemplo aqui com regência, só um pouquinho. Verbos transitivos indiretos, para fazer alguns exemplos aqui. Professor, tem uma frase aqui, ó, lá na 57. Regam-se as plantas de manhã cedo. Como é que é? Regam-se, regar, regam-se as plantas de manhã cedo. Pode ficar só com a... vou colocar o D, né? De manhã cedo aí, porque... Vou achar que esse D aí é uma... Tá, regam-se... Vamos lá. Tem partícula C? Tem partícula C. Então, vou ter que trabalhar com esse verbo aí. Se tem partícula C, eu tenho que ficar atento à regência verbal. A gente tinha feito aqueles macetes, né? As plantas são regadas de manhã cedo. Então, você já vê que é PA ali. Mas tá.
Quero fazer uma análise técnica. O que eu tenho que pensar? Poxa, quem rega, fala assim, ó, regaram aos lírios. Eu falo isso? Se vê alguém escrever assim, ou você vê assim, regaram os lírios. Qual que é o correto? Regaram aos lírios ou regaram os lírios? Regaram os lírios. Regaram aos canteiros ou regaram os canteiros? Os canteiros. Os. O que você acabou de descobrir aqui? A regência do verbo. Tá? Você acabou de descobrir a regência do verbo. Se eu não falo regaram. Pessoal, alguém que estiver com o microfone ligado aí, que está dando essa microfonia, se puder desligar. Que deve estar um volume um pouquinho alto. Principalmente se estiver de notebook. Beleza? Agora... Não, ainda estou me ouvindo, mas tá, mas diminuiu. Então, você acabou de descobrir o quê? A regência do verbo. Se eu não falo, por que eu fiz esse teste aqui? Ó? Porque esse aos, lembra da regra de crase? O que é o aos? Preposição a mais artigo o, aí vira ao. Então, se fosse regaram aos lírios, né? Regaram aos lírios, eu ia saber que rege uma preposição. Mas eu falo regaram os lírios ou regaram aos lírios? O que eu falo? Qual é o correto? Regaram os lírios. Então, você acabou de descobrir que regar é um verbo que pede o seu complemento sem preposição, porque você usou um artigo aqui, o artigo os. Tá? Se é um verbo que não precisa de preposição ali no meio entre eles, que tipo de verbo é esse? Verbo transitivo direto. Ele se liga, ó, esse verbo regar se liga ao seu objeto lírios sem a intromissão de uma preposição. Então, é uma ligação direta. Compreenderam? Que o regar é um verbo transitivo direto? Sim ou não? Sim. É a primeira preocupação, saber a regência do verbo. Verbo regar, ele é um verbo transitivo direto ou indireto? Bom, descobri que ele é transitivo direto. Opa, se ele é transitivo direto, tem uma grande possibilidade daquele ser ali ser o quê? Partícula passivadora. Por quê? Eu sei que se tiver um verbo transitivo direto mais a partícula ser, vai ser igual a partícula apassivadora, que é igual a voz passiva. Beleza? E é o que acontece. Quem rega, rega alguma coisa. Rega o quê? As plantas. Tá vendo? Até tá no plural aqui, ó. Regam as plantas. Então, esse C aqui é o quê? PA. Porque eu tenho um verbo transitivo direto mais a partícula C. E aí vira voz passiva. Aí o que é o de manhã? Uma circunstância de tempo, tá? Não é necessário, tanto é que eu posso apagar aqui, ó. Você já vai entender. Regaram-se as plantas. Você não entendeu a mensagem? Mas se eu quero dar uma melhorada, colocar uma cerejinha no bolo, se eu quero colocar algo a mais, eu coloco mais uma informação. De manhã cedo, estou dando uma circunstância de tempo, estou te localizando no tempo. Mas não é necessário. É totalmente dispensável esse de manhã cedo aqui. Quem é o objeto do verbo regar? Plantas. Tá? Plantas. Então, regam-se as plantas. Ok? Agora, vamos lá. Outro exemplo. Vou pegar aqui verbos transitivos indiretos. Verbos transitivos indiretos. Vamos ver um indireto aqui. Vamos lá.
Acredita-se, acredita-se em seres sobrenaturais. Sobrenaturais, olha aí, uma frase que eu acabei de fazer aqui. E aí? É partícula passivadora ou é índice de indeterminação do sujeito? É índice de indeterminação do sujeito. Por quê? Porque ele está falando acredita-se e não tem. Ai, meu Deus do céu. Tem preposição. Não tem preposição. E o em é o quê? É O em é preposição. preposição. Lógico, gente. Ai, Nem meu Deus. sempre vai aparecer o D, o da. Quem Já acredita? apareceu aí. Você fala assim, acredito a fada? Você fala assim? Não. Não. Acredito Acredito na em. fada ou em fada, né? Uhum. Dois jeitos Tem a aparece. preposição. Então, quem acredita, acredita em. Então, qual que é o tipo de regência aqui? Verbo transitivo indireto. Isso, ele se liga ao seu complemento, só que entre eles tem uma baita de uma preposição. Então, ele não se liga diretamente. Tem um muro entre os dois. Quem é esse muro? A preposição. Tá? O artigo ele é fraquinho, ele não tem, ele não impede ninguém. Por isso que pode o verbo transitivo direto é uma ligação direta, porque o artigo ali ele é bem fraquinho. Já a preposição não, ela é forte, ela é um muro. Então existe um muro entre o verbo e o seu complemento, tá? Por isso que é verbo transitivo indireto. Aí verbo transitivo indireto mais se é igual a Índice de determinação. IS, isso. Ação do sujeito. E aí, dúvidas ainda sobre esse assunto? Se tiver, vamos ter que fazer uma aula só para isso aí, porque esse aqui é o ponto mais importante da aula. Tá? Esse é o ponto mais importante. Como já está dando o horário, então vocês tentem fazer as outras, claro, né? Obviamente que vai ter mais aí. Tentem fazer as outras. E eu vou ver se eu separo umas questões só com a partícula C, para a gente trabalhar isso aí, porque vocês estão com a parte mais É bom. importante. É bom. Tá. É bom, né? Porque é a parte mais importante. Tá? Então, nós paramos agora nas 50 da Isso, concordância anotem não. aí. Certo? Então, por hoje, estamos encerrados. Eu vou mandar, mesmo que vocês vão estar de feriados, aí eu vou separar umas questões só com a partícula C, tá? Tá bom, professor. Então, beleza. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau. Gravação.